Olá! Nessa aula vamos revisar os conteúdos das unidades 1 a 8. Mas é importante que você estude o livro-texto de cada uma delas e também assista às videoaulas disponíveis no material complementar, pois nesses vídeos eu explico os conteúdos com muito mais profundidade do que veremos aqui. Vamos lá? Abra o seu livro e acompanhe comigo. Vamos começar com comparativos e superlativos, que é o conteúdo da unidade 1. Então, comparativos de igualdade, nós vamos usar a estrutura as. Então, o que é as? Tão, quanto. Então, eu tenho aqui, a Jane é tão alta quanto o John. A BMW é as expensive as Mercedes. É tão cara quanto a Mercedes. Agora, quando a gente vai falar de comparativos e superlativos, é importante a gente lembrar que os adjetivos, eles são divididos em adjetivos longos e adjetivos curtos. Adjetivos curtos, uma sílaba, ou duas sílabas terminados em Y, ER, LE e OW. E adjetivos longos, duas ou mais sílabas. Isso vai fazer diferença quando a gente for tratar de comparativos e superlativos de superioridade, por exemplo. Comparativos e superlativos para adjetivos de uma sílaba ou curtos. Então, os comparativos, mais que o mais, você vai acrescentar o ER. Então, por exemplo, você tem aqui o adjetivo big, uma sílaba. Maior vai ser bigger, você acrescenta o ER. Como ele termina por consoante e vogal consoante, a gente dobra o G. Aqui tem um exemplo. São Paulo is the biggest. Aqui está a terminação EST. Então, the biggest, ou a maior cidade. Então, isso aqui é um superlativo. E São Paulo é cleaner than. Aqui está com ER. Comparativo de superioridade. É mais clean, mais limpa do que a maioria das capitais. Então, isso acontece para adjetivos curtos, ou seja, o comparativo mais do que a gente acrescenta ER no final do adjetivo e podemos usar o than, que é do que. E superlativos, a gente acrescenta THE, que é o mais, a mais. Esse mais vai ser a terminação EST no final do adjetivo. Então, aqui é um outro exemplo. Spanish is easy for Brazilians. It is easier than English. Então, easy, duas sílabas terminadas em Y. Então, tá aqui, ó, duas sílabas terminadas em Y. Você acrescenta ER. Como termina em Y, você tira o Y e põe IER. Então, comparativo e superlativo agora para os longos. Então, adjetivo longo, ao invés de colocar a terminação ER, o comparativo você coloca o more. Então, por exemplo, beautiful, adjetivo longo. Mais bonita que. Então, more beautiful than. E para os superlativos, the most, ou mais, a mais. Então, aqui no caso, the most beautiful city, a cidade mais bonita. Então, aqui é um superlativo. Algumas exceções, né? Good, como em português. Você tem bom, você não fala mais bom, você fala melhor. Então, melhor do que better than. Ou melhor, the best, mesma coisa para mal. Você não fala mais mal, você fala pior. Worse than, comparativo. Superlativo, the worst. O far, a gente vai ter farther, mas a gente também pode ter further, com U. Então, no caso aqui é usado o farther para distâncias espaciais. Então, por exemplo, minha casa é mais distante do que a sua. Ela é farther do que a sua. E distâncias temporais, por exemplo, podemos usar o further. Dois exemplos aqui. Maradona was good, mas Pelé was better. Então, o Maradona era bom, mas o Pelé era melhor do que o Maradona. Better than. Pelé e Garrincha were the best football players of all times. Os melhores jogadores de futebol de todos os tempos. Então, aqui tem uma tabela
com alguns adjetivos, os seus comparativos e superlativos de superioridade. Alguns irregulares, é o caso aqui, por exemplo, né, de good, bad, o próprio far, não é? Tem alguns aqui que terminam, por exemplo, por consoante, vogal consoante, que é o caso de big, de hot. Então lembra, consoante, monossílabo terminado. Por consoante, vogal consoante, você dobra a última letra. Então aqui no caso, hot, hotter, bigger, ok? Se terminar por E, já termina por E. Não precisa colocar outro R, só coloca o ER. Aí no seu livro tem alguns exercícios, você inclusive tem as respostas deles, né? Mas vamos fazer juntos aqui para a gente poder entender o porquê das escolhas. Então eu tenho aqui, it's better, você tem a alternativa as, than, e like. Então a resposta vai ser it's better than, é melhor do que eu pensava. Por que than aqui? Ó? Qual a diferença desse aqui? Esse é than com E, esse é então. Aqui não, é do que. Então, better than, melhor do que. Brasil is bigger than, maior que a Inglaterra? Sim, então esse big, lembrando que ele, big, consoante, vogal, consoante. Então, olha, bigger tem que dobrar, bigger than. Ok? Então, bigger than. She is... ela é, aí você tem best, ou the best, ou better, a melhor na classe. Então aqui é um superlativo. Se é um superlativo, the best. Ou melhor, no caso aqui, a melhor. I'm not as successful, aqui é um comparativo de igualdade. Então você tem aqui, ó, as, eu não sou tão bem sucedido quanto. Então, comparativo de igualdade é as. Então, as. Depois, it was expensive restaurant I've ever been to. Então, aquele foi o restaurante mais caro que eu já estive. Se é o restaurante mais caro que eu já estive, é superlativo. Então, the most. Na 6, I'd like some information. Então, eu gostaria de ter informações... maiores informações sobre tal coisa. No caso aqui está usando o further. O 7 é, aí você tem o fine, que é fino, né? Coleção de arte mais fina da Europa. Então, it is the finest. Como fine já termina em E, você só coloca o ST. Então, finest. Aqui com o adjetivo cheap, barato. It was, só que você tem o than. Então, se você tem o than aqui, ó, é do quê? É comparativo. Então, como é que seria mais barato? Vai acrescentar ER, cheaper than. Cheap, uma sílaba. Depois, adjetivo dirty ou dirty. Então, o adjetivo dirty ficou dirtiest. Por quê? Dirty, duas sílabas. Duas sílabas terminado em Y, você acrescenta EST. Então, você troca o Y, né? Então, tem aqui dirty. Você troca o Y por I e coloca, se é superlativo, EST. The dirtiest. Depois, which is, qual é dos dois exercícios? Difícil ou mais difícil? Superlativo para adjetivo longo, the most. Na 11, she's quicker than everyone else. Ela é mais rápida, quick. Quick, uma sílaba acrescenta ER. O 12, the underground é metrô. É mais caro do que ônibus. Então, mais caro do que ônibus, você vai comparar. Se está comparando, é more expensive than. The plane would be, o avião seria mais rápido do que um coach. Coach pode ser trem, pode ser um bondinho, pode ser até uma carruagem, né? Então, mais rápido, quick. Mais rápido, quicker. O than já está na frase aqui, ó. O do que está aqui já, né? 14. It was hard. A prova mais difícil que eu já fiz. Então, é superlativo. Hard
vai ser the hardest. Na 15, there were, havia muitas pessoas no jogo, ou mais pessoas, aliás, do que eu esperava. Porque, olha, você tem aqui o than. Então, se você tem o than, vai ser more than. Muito bem. Na 16, antes da gente completar 16, vale lembrar o seguinte, olha. A expressão, por exemplo, quanto mais, em inglês, ela é formada da seguinte forma. Você usa o THE mais um comparativo de superioridade e outro THE com o comparativo de superioridade. Então, por exemplo, quanto mais velho, melhor. Velho, adjetivo old. Melhor é o comparativo para bom. Então, qual é o comparativo para old? Older. Para good? Better. Então, quanto mais você coloca um THE antes de older, então, the older, quanto mais velho, melhor, the better. Ok? Parece um pouquinho estranho, mas é isso mesmo. Então, você tem o THE aqui junto com um comparativo de superioridade. Então, isso aqui 2 vezes vai dar a expressão quanto mais. Então, voltando agora ao 16, quanto mais pessoas, mais difícil a comunicação. Então, the more people, the more difficult the communication. Muito bem, agora vamos falar um pouquinho de adjetivos terminados em ED e ING, que já é o conteúdo da unidade 2, não é? Então, normalmente a gente associa a terminação ED ao passado ou participo passado de um verbo regular. Então, você pega, por exemplo, o verbo work, trabalhar. O passado dele é worked. Eu trabalhei, I worked. Você trabalhou, you worked. O particípio passado também é worked. I have worked. Eu tenho trabalhado. Mas nem todas as palavras que terminam em ED será um passado de um verbo, será, por exemplo, o particípio passado desse verbo. Nós temos o quê? Então, aqui, olha, essa terminação ED, ela não serve só para formar o passado dos verbos. Então, nós temos adjetivos terminados em ED. I get confused when there are too many rows to learn. Eu fico confuso. Então, confused aqui no caso é um adjetivo. She said that she gets excited. Ela diz que ela fica empolgada quando ela assiste filme de terror. Então, excited aqui no caso também é um adjetivo. O mesmo acontece com algumas palavras terminadas em ing. A gente costuma associar o ing com gerúndio, né? Fazendo, comendo, brigando. Mas não, você tem adjetivos ou palavras com função de adjetivo terminadas por ing. Aqui traz 2 exemplos. The class was important. A aula foi importante, mas ela foi muito boring, muito chata. Yes, it was not only boring, não foi só chata, foi também very tiring, cansativa. Então, você tem 2 palavras aqui terminadas em ing, que são adjetivos. Ok. Então, esses adjetivos, ou equivalentes em português, né? Como, por exemplo, cansado e cansativo. Vamos ver o caso aqui, cansado e cansativo. Então, como é que seria isso, né? Tem 2 exemplos aqui. I am tired. I am tired, eu estou cansado. The class was tiring. A aula estava cansativa. I'm bored. Estou chateado, né? Porque a classe ou a aula foi boring, foi chata, ok? The game was exciting. O jogo foi empolgante. I was excited. Então, eu estava empolgado com o jogo. Lá na unidade 2, você vai encontrar um glossário, não é? Com vários adjetivos terminados em ED e ING. Vamos ver alguns aqui, ó. Alarmed, alarming. Então, eu posso dizer, nossa, eu fiquei alarmado com a situação. Por quê? A situação foi alarmante. Então, I was alarmed. The situation was alarming. Um outro exemplo, convinced, convencido. Eu fiquei convencido daquela proposta. Por quê? A proposta foi convincing, foi convincente. Eu fiquei fascinado com a história dela, não é? I was fascinated.
Por quê? Foi uma fascinating story, uma história fascinante. Frustrado. Eu fiquei frustrado. I was frustrated. Porque a situação foi frustrante. Interested, interesting. Eu fiquei interessado, interested. Por quê? Porque aquele livro é interessante. It's an interesting book.